E aí, galera, tudo bem? Como é que foi o Mão na Massa? Legal, muito bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre como a gente se planeja e como que a gente produz mais. Bom, pessoal, então assim, a ideia agora, falando já de planejamento de prototipagem, e agora a ideia é falar um pouco de como que, no fundo, vocês vão trabalhar isso em termos de features, como vocês vão se organizar, né? Eu acho que vários de vocês já estão se organizando para entregar, né, o seu protótipo e realizar, né, o que vocês estão pensando com o seu cliente, mas a gente vai trazer algumas dicas que são bem úteis do mundo das startups, que alguns de vocês já ouviram falar e que agora a gente vai sugerir coisas novas aí para vocês, beleza? Talvez com uma outra roupagem aí. É importante dizer que assim, ouvir falar é uma coisa, colocar em prática é outra. Bom, o ponto principal, galera, é o seguinte, o objetivo é entregar alguma coisa. Então, se eu pré-vendi alguma coisa, se eu combinei com um early adopter alguma coisa e a gente combinou quais features eu vou entregar em quanto tempo, então assim, a função principal da startup é entregar, tá? Então isso é muito importante, que é muito diferente da coisa da academia, né? Porque se eu fiz as tasks que eu resolvi lá, então quer dizer que eu fiz, mas se eu não entreguei o objetivo e o valor que o cliente estava esperando, então você não foi, né? Você não teve sucesso, né? O sucesso da startup é entregar o valor final. Então a gente precisa dar um jeito e se virar do avesso para entregar alguma coisa, né? Se você fez um negócio aquém do que o cliente esperava, então você falhou, você fracassou. Então isso é super importante. Então a gente precisa sempre entregar alguma coisa, beleza? Bom, o que né, a gente fala do protótipo de função crítica. O que é importante para que eu possa entregar alguma coisa? Primeira coisa é prometer o suficiente, gente. Então assim, você não vai prometer a solução completa. A gente falou isso já na primeira fala, que é assim, você consegue construir algo em tanto tempo e que agrega valor para o seu usuário. Se precisar negociar isso, você negocia, mas prometa o suficiente, beleza? Entrega o básico bem feito. Então assim, entrega o que você consegue produzir e faz isso super bem. Isso vai pegar super bem com o cliente e mesmo que você prometa outras features no futuro, a partir do momento que você entregou o básico bem feito, ele vai acreditar e você ganha credibilidade. E aos poucos você vai colocando as outras features e ele vai, né, gostando cada vez mais, tanto da sua solução como de vocês como empreendedores, tá? Coisa importante dentro desse protótipo de função crítica, pessoal, nem tudo precisa ser automatizado, tá? Tem várias coisas que vocês podem fazer automático e várias coisas que vocês podem fazer na unha. Como? Poxa, eu tenho ali alguma coisa que poderia responder automaticamente para o cliente. E se isso cair na sua caixa de e-mail e você se comprometer com o cliente de responder em 24 horas, será que isso estraga a experiência do cliente ou não? Né? Porque fazer um código a mais para poder responder aquilo automatizado vai demorar um tempo e vai consumir a tua equipe, né? Recurso para poder fazer uma feature. Se você conseguir fazer isso num e-mail, numa planilha de Excel, já tá bom, né? Então pensem bem e sejam muito criteriosos o que vocês vão fazer automático e o que vocês podem fazer na unha para completar aquela experiência, beleza? E outra coisa, nem tudo precisa ser de mão beijada, né? Às vezes a gente como engenheiro quer tentar fazer tudo pelo cliente, né? E gerar toda a automação possível para ele, né? Mas talvez tenha uma coisa ou outra que você pode pedir para ele fazer. Então às vezes ele pegar uma coisa numa posição e colocar numa outra, você não precisa de um braço automatizado para pegar aquela coisa e colocar ali. Um operador que eventualmente às vezes já está no local consegue fazer essa operação. Então o que você precisa fazer? Você precisa treinar o cara. E isso vai economizar muito tempo, né, de engenharia que você faria para fazer um negócio automatizado. Então pensem bem nisso, né? A função crítica, ela ajuda vocês a eliminarem e conseguirem se comprometer com o que é o suficiente, o que é necessário, beleza? Só relembrando, pessoal, por isso que é muito importante as coisas que a gente já falou na WC. Hair on Fire, por exemplo. Tá? Então, Hair on Fire, se o problema é grande o suficiente, se você está resolvendo um Hair on Fire, por exemplo, então você pode pedir para o cliente fazer uma outra coisa que seria automatizada, por exemplo, porque ele vai fazer de muito bom grado, afinal de contas você está resolvendo um super problema dele. Tá? Então, tudo que a gente fala na WC, pessoal, tem um porquê. Então a gente tem um jeito de fazer que está muito bem encadeado. Tá? Então, escutem com atenção os coaches de vocês. Saca? Então, assim, é por isso. Nem tudo precisa ser de mão beijada. E, ao mesmo tempo, muita gente fala, foco no cliente, senta no cliente.
As duas coisas são verdades, mas no começo você pode fazer essa troca de você desenvolver um pouco menos, porque você precisa focar muito a sua equipe naquelas funções críticas, aquela quarta funçãozinha ali que você achava que era crítica, deixa ela ali, o cliente faz aquela partezinha, você foca no que é principal, entrega bem feito e a partir daquele momento vai construindo uma relação em que você vai entregando as coisas com o passar do tempo, tá bom? E como fazer o release, né, no seu protótipo, né, a sua prova ou o seu conceito piloto? Então, estou falando de planejamento, de organizar minhas funções críticas, mas e aí? Como que no dia a dia, de fato, eu faço essas coisas acontecerem, tá? Então, eu tenho, né, uma organização, né, de entrega, né? Eu preciso entregar para o meu cliente. E para eu entregar para o meu cliente isso, ou para o meu early adopter, né, e mostrar para ele que aquilo funciona, tem algumas combinações de coisas que precisam estar bem feitas e bem organizadas. Então, o plano de protótipo que a gente falou, os experimentos de função crítica, então o que você vai esperar, né, de colocar na mão dele e experimentar para ver se passou, falhou tudo que você esperava entregar para ele de valor. Os backlogs e tarefas que vocês vão construir para poder entregar tudo isso, né? E a organização dos times de vocês, quem que vai fazer o quê, os parceiros que eventualmente vocês vão colocar aí no meio para entregar o valor completo e até a lista de fornecedores, né? Que se você fizer o pedido de compra, você já vai ter isso. Se você não tiver o pedido de compra, você já vai ter que organizar com essa turma, né? O que fazer com eles e como que esses fornecedores vão estar no meio do teu processo. Então, essa organização para entrega é essencial. Para a primeira entrega, você pode sempre enxugar, né? Mas toda essa organização é essencial para que você faça essa entrega para o seu cliente. Então, no fim, você não está entregando um protótipo, gente, você está entregando uma solução completa. Então, se preocupem com isso, né? Vai fazer parte da engenharia, mas se preocupem em entregar completo para o cliente, tá? E como se organizar, né? Então, agora a gente vai falar um pouco, existem várias metodologias que o pessoal conversa, então provavelmente vocês já estudaram bastante de planejamento de produto, né, planejamento de cascata e outros tipos de métodos de projeto e desenvolvimento de produto, né? Um deles, que a turma do software já conhece um pouco mais, é o Agile, né? Tem turma que já trabalha com Scrum e etc. Então a gente vai, né, fazer um compilado disso e trazer um pouco para vocês do que isso vocês podem pegar e usar para o AWC, né? Eu sei que alguns times já estão usando também coisas parecidas e aí a ideia é reforçar um pouco esses pontos. Importante aqui em um disclosure. Gente, eu sei que tem muita gente meio crica aí, né? Que, putz, isso não é Agile, isso não é Scrum, e né, usa e, não é mesmo. e coloca a coisa, né, a Bíblia debaixo do braço e etc. Né? A ideia é assim, tem muita gente que aplica Agile, Scrum para projetos gigantescos, né? E por isso você precisa de muito controle, né, de várias funções, de várias atividades, né? E tem um jeito um pouco mais formal de ser feito, né? E eles estão trabalhando com vários releases de repente. E vocês estão trabalhando com quantos? Releases. Então, o que a gente vai pegar são características básicas e importantes para uma entrega ágil, né? E uma validação ágil, né? Então tem um pouco a ver também para quem conhece um Lean Startup com o Agile para fazer entrega. Então é um pouco nesse caminho que a gente vai sugerir o como se organizar, beleza? Bom, então, resumindo, né, o melhor do que a gente pode compilar disso tudo. Quais são as coisas importantes? Primeira coisa, essencial, e isso assim, todas as startups nossas que a gente já passou, é fundamental, é a cadência e a frequência de encontros entre os membros do time. Isso pode ser... Que a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Produtivo. Não adianta só se encontrar para tomar uma serva. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim de uma cadência firme de encontros para olhar as tarefas, ver o que foi feito e replanejar o próximo ciclo de trabalho. E é super importante que isso já seja religioso, que isso seja travado nas agendas de vocês, seja semanalmente, seja a cada 2, 3 dias, né? Vocês tenham algo religioso de encontro para ver o que foi feito, quais as dificuldades, o que vai ser feito para a próxima pernada, tá? Vocês percebem que o AWC a gente faz isso a cada 15 dias e vocês veem que tem um avanço constante. Agora, cada vez mais vocês vão ter que, para fazer a entrega, vocês se organizarem sozinhos para isso. Cadência e frequência. Normalmente, um de vocês pode ser o designado para puxar isso mais, tá? Super importante isso. Segundo ponto,
distribuição coletiva de tarefas, né? Essas metodologias ágeis, geralmente, né, vocês chegam numa reunião, né, que é essa daí que a gente está falando frequente, né, vocês vão olhar todas as tarefas que precisam ser feitas, né, descobrir novas tarefas que, né, vocês não mapearam antes e que agora começam a incluir, né, e a partir dessas novas tarefas, cada um vai pegar uma, né, ou vocês vão se organizar para que seja o máximo possível o avanço naquela semana ou naquela quinzena que vocês estão se organizando, né, e super importante que todo mundo esteja comprometido, todo mundo pegue tarefas, né, no tamanho que consegue agarrar, né. E todo mundo saiba quem está pegando qual tarefa para poder também acompanhar, ajudar e etc. Então, o importante dessa metodologia é que façam isso coletivamente, né? Porque no tipo de metodologia de projeto normal é o líder que designa para todo mundo as tarefas. Aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de todos se encontrarem, todos organizarem as tarefas e cada um pegar uma, né? O líder talvez aí tenha só a função de marcar a reunião e fazer com que todo mundo esteja presente ali. A organização e distribuição é entre os membros, beleza? Bom, terceiro ponto, comunicação rápida em caso de problemas. Algumas metodologias fazem o que eles chamam de daily, né? Então, todo dia de manhã a turma fala, puta, o que eu tô fazendo hoje, o que eu fiz ontem, o que eu tô fazendo hoje, o que tá me impedindo de avançar. Se vocês não quiserem fazer isso, se for muito complicado para vocês se encontrarem todo dia, tudo bem, né? O que eu uso, por exemplo, às vezes o WhatsApp. Então, às vezes o WhatsApp a gente usa muito para comunicação das atividades que você está fazendo. Putz, eu preciso falar todo dia o que eu estou fazendo? Não, gente. Mas o mais importante tive um problema, não estou avançando. Vocês comuniquem super rápido o time de vocês, porque isso impacta todo mundo e todo mundo pode dar uma ideia de como avançar. Então a comunicação ágil em cima das coisas que estão impedindo você de avançar é super importante. Usem ferramentas de comunicação para isso. O Slack pode ser uma, o WhatsApp de vocês pode ser outra, do jeito que vocês acharem melhor, beleza? Outro ponto. Atividades que não são técnicas também podem ir, né, para o board aí de atividades que vocês estão fazendo, tá? Então, assim, normalmente, quando você usa a metodologia ágil, você só coloca ali features e coisas que vocês vão construir, né? Aqui a gente abre um espaço para que seja uma única ferramenta de organização de todas as atividades de você, seja ela para construção de feature, seja uma atividade de teste, de experimento que algum de vocês vai fazer. Então, coloquem todas em uma e comecem a criar uma rotina de execução, né? Esse é o que é o mais importante. Lembrando que assim, pessoal, mas o meu é um app, o meu é uma plataforma. Galera, não existe isso. Toda solução tem a parte física, a parte offline, a parte online, eventualmente, tá? Então, é disso que o Diogo tá falando. Não existem só features que eu vou fazer na minha plataforma. Existem coisas que precisam ser feitas para o negócio de vocês, que estão fora desse escopo, mas que tem que entrar nessa lista e alguém vai ter que fazer. Ah, mas um desenvolvedor vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, porque vocês são startup e vocês estão no começo, tá? Então, nem sempre só o desenvolvedor vai só desenvolver. Em alguns momentos, ele vai se envolver em algumas atividades que não são só técnicas. Mas eu não sei programar, né? Então, mas a gente está falando que tem coisas que não são programáveis, que o cara vai ter que criar um Excel, que vai ter que criar um protocolo de atendimento quando chega o e-mail e como que você vai responder, vai criar templates de resposta para facilitar isso. Então, assim, tem muita coisa que se vocês pararem para pensar, vai completar a solução de vocês sem que precise ser a solução técnica. Então, todo mundo consegue fazer e é importante que todo mundo participe, beleza? E por fim, gente, não coloquem nas atividades de vocês atividades genéricas, amplas, né? Tentem ser o mais específico possível. Poxa, Diogo, mas eu coloquei lá, né, o chat, o vídeo chat que eu tenho que fazer. Cara, divide isso em subtarefas, né? Principalmente que você consiga fazer essas partes específicas no ciclo de tempo que vocês estão resolvendo. Por exemplo, você vai fazer semanal. Então, eu não vou pôr uma tarefa semanal para eu resolver o chat inteiro. Putz, eu vou resolver primeiro o código inicial de um módulo específico ali interno, depois eu resolvo um outro módulo, depois eu junto os 3 módulos e aí eu vou conseguir em 3 ciclos, né, 3 semanas, completar o chat. Então, não coloquem atividades genéricas. Tentem o máximo durante a reunião subdividir essas tarefas, beleza? Exatamente. E voltando só rapidinho para o anterior, então atividades não técnicas podem entrar aí também. Então, como a gente está falando aqui de protótipo, muitas vezes de MVP, que muitas vezes a gente já falou, não são automáticos, então tem coisas que são da solução
que você vai pegar uma solução já pronta e vai incluir. Então, às vezes, a tarefa vai ser entrar no site e pesquisar alguma coisa. Não necessariamente codar ou programar alguma coisa, mas procurar uma solução pronta. Isso é uma tarefa, tá, pessoal? Que alguém vai ter que fazer, tá bom? Então, tenham isso em mente. Beleza? Bom, colocando aqui só um pouco do framework do Scrum, né, que é uma base do que a gente está usando, para colocar alguns termos e vocês entenderem, né, quem não entende, né, a gente ficar na mesma página, né, então tem algumas terminologias importantes aqui para a gente tratar. Primeiro é o Product Backlog, né? Então o Backlog é onde você coloca todos os itens, atividades e features, né, que estão ali dentro e que em algum momento vão entrar para serem feitas, realizadas durante a semana. Então pense nisso como um estacionamento, né, das atividades. Você está estacionando ali, putz, eu lembrei isso aqui, putz, mas não é para agora, coloca no backlog. Ah, isso aqui não é para agora, o cliente falou uma feature nova, coloca no backlog. Então vai colocando tudo no backlog, beleza? Depois você tem um momento que você faz o sprint planning, né? O que é o sprint? O sprint é um tempo determinado, né? Uma janela de tempo determinada que vocês vão usar para executar todas aquelas tarefas que vocês combinaram, né? O pessoal geralmente usa, né? Algumas startups que eu conheço fazem semanalmente um sprint, né? O AWC, por exemplo, tem um sprint quinzenal, né? Então vocês se organizem. Minha sugestão é que vocês façam quinzenal ou semanal o sprint, tá? Para que vocês batam bem rápido o avanço de vocês, tá? Então o sprint planning não é nada mais nada menos do que vocês sentarem e organizarem o que vocês vão fazer na próxima semana, né? E aí vocês criam um sprint backlog, né? E começam a executar as tarefas, né? Tem gente que trabalha na daily, como eu falei já anteriormente, e terminam, né, o sprint fazendo um review, o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, né? Depois de uma combinação de sprints, você tem um release, né? No caso aqui do framework do Scrum, eles chamam de incremento, né, do teu produto, mas isso é quando o teu produto já está mais avançado. No caso da AWC, a gente vai encarar a soma dos sprints, um release, que é o que a gente está falando agora, beleza? Então esse é o framework do Scrum e a gente tem algumas terminologias interessantes que seriam interessantes vocês adotarem também. Além do Scrum, né, um jeito muito legal de se organizar, que pode ser visual, se vocês querem usar, né, na sala de trabalho de vocês, ou pode ser no computador, que a gente vai mostrar uma sugestão daqui a pouco, é o Kanban, tá? O Kanban nada mais nada menos do que algo visual para você organizar as tarefas de todo mundo. Então, aqui a gente sugere, né, por exemplo, algumas dessas colunas. Então, você tem a coluna do backlog, então sempre que tiver uma feature nova, alguma coisa que vocês lembraram que vai precisar ser feito, coloca no backlog, né? Tem uma linha do sprint, que é o que vocês organizaram para cada sprint. Se quiserem já pré-planejar uma ideia dos próximos, sei lá, 3, 4 sprints, deixa mais ou menos planejado. Óbvio que quando vocês começarem ele, as coisas mudam, né? É dinâmico, né? O to-do tem a ver com o que vocês têm que fazer agora. O doing é o que vocês estão fazendo, executando. Então todo mundo fica sabendo o que todo mundo está fazendo, né? O verify vocês podem fazer ou não, depende do que vocês acham como processo. Normalmente, né, no primeiro release não precisa, basicamente to do, doing e ok, vamos pro live testar. E o done é quando você terminou, né? Tem algumas sinalizações que você sinaliza quem que é o responsável. Então é importante que vocês também, durante o Kanban, né, durante o processo, sinalize quem é responsável por cada tarefa e vá acompanhando o to do, doing, done de cada uma, tá? E como se organizar, né? Você pode fazer isso de novo com um post-it, colocar na tua parede, mas aqui tem uma sugestão, muita gente de startup já usa. Tem vários grupos aqui do AWC que eu já sei que estão usando, né? Que é uma ferramenta que chama Trello, né? Super simples, entra lá trello.com, vocês vão ver, é um board, né? Parecido com aquilo que eu mostrei agora, só que sem nomenclatura, né? E aí, como que você faz, né? Você, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, de uma startup, de um exemplo real, né, com a organização do Trello super simples, né? Então tem o backlog ali, né, o doing, o done, né? Eles acabaram nem colocando o to-do em termos de sprint aqui, é um backlog completo e vão em cada reunião deles definindo qual é o doing, quem que é o responsável e a data. Então, esse tipo de plataforma consegue inclusive colocar prioridades, níveis de dificuldade, aí vocês vão, né, organizando da melhor forma possível. Tem labels que eles criaram, etc. Então, fiquem à vontade para usar. Acho super legal usar o Trello. Inclusive, se você quiser mostrar para o coach de vocês, é um jeito mais interessante do que fazer ele na parede. Beleza? Dicas importantes, né,
para vocês se prepararem e organizarem os releases de vocês, o product backlog e o que vocês vão entregar. Primeiro, o que precisa ter nesse release, né? A gente estava falando do protótipo, do planejamento. Então, organizar, além do planejamento do protótipo, os experimentos e todos os fornecedores que vocês vão ter que articular e saber exatamente o que você precisa ter e quando. Né? Quando você souber o que precisa fazer e quando, você consegue criar, né, fazer um brainstorm do seu backlog inteiro de atividades para entregar aquilo e organizar os sprints na semana para tentar endereçar aquela data. Pessoal, é importante, não fiquem preocupados em acertar necessariamente, do tipo, eu vou acertar o que eu tenho que ter, ou seja, eu tenho que ter a resposta, não é isso. Faz, coloca lá e vai mudar com o tempo, é assim que funciona, tá bom? Então, cuidado em achar que eu vou fazer aqui, é como se fosse um planejamento, ok, mas coloca o que vocês acham e isso vai mudar com o tempo, é assim que funciona. Ponto importante, na hora de combinar com o seu cliente, né, com o seu early adopter, tenta combinar e coloca pelo menos umas 2 a 3 semanas antes, tá? No backlog e no release. Por que isso? Porque eu já vi grupos se organizarem e tentarem fazer uma entrega exatamente no combinado com o cliente e sempre atrasa, porque aparecem atividades novas. Então, combinou com o cliente uma data, joga 2, 3 semanas antes e essa é a data que vocês colocam no seu primeiro planejamento de release, porque vocês aí têm uma rebarba para poder contornar problemas do que vocês precisarem, tá? Mas tenta entregar naquele tempo, não assume que aquelas 3 semanas ali estão tranquilas, né? Não assuma, beleza? E release tem a ver com o experimento. Então a gente não está falando só do produto, né? A gente está falando de todas as atividades. Então só reforçando a dica de que vocês têm que olhar para o todo e não só para o protótipo, beleza? Mas e depois, né? Então a gente terminando aqui um pouco a fala, eu acho importante colocar isso sobre o produto e depois, né? Como que vocês organizam as entregas e melhorias dos produtos que vocês já têm, né? Depois da função crítica que vocês testaram, foram lá no cliente, evoluíram, etc., né? Tudo que vocês aprendem e validam de novas features e propostas de valor faz o quê? Coloca no backlog. Então vocês aos poucos, conforme vai colocando isso na mão de um cliente, 2 clientes, outro adopter, vocês começam a mapear feedbacks deles do que poderia ter a mais. Ao invés de vocês saírem desesperadamente, né, programando e colocando, né, coloca no backlog, para depois organizar melhor qual que é o próximo passo do produto de vocês, tá? E aí vai o segundo ponto. A organização do backlog em conjunto com o modelo de negócio de vocês, né, forma o que se conhece como Product Roadmap, né? Então o pessoal fala de roadmap, de produto e tal, o que é isso e tal. Nada mais, nada menos é que vocês olharem para o backlog de vocês e verem o que isso faz sentido para um próximo release, né? Então, pô, lançamos uma primeira versão, vamos lançar uma segunda, uma terceira. Pô, mas o cliente não quer pagar mais por isso, então por que você vai pôr essa feature, né? Então a discussão de vocês, conforme vocês vão evoluindo os versionamentos de novos produtos de vocês, né, de novas versões do mesmo produto, né, da função crítica, vai dizer, né, o roadmap de vocês, mas sempre olhando também com o olhar de negócio. Você não vai simplesmente sair fazendo a torta e a direita, beleza? Então, isso é uma preocupação que vocês não vão ter agora, tá? Isso é só uma ideia, porque após o AWC, vocês vão ter que pensar em evoluções e qual caminho de negócio vocês vão seguir. Então, se preocupem nesses próximos meses de fazer uma entrega de um release, né? Mas fiquem atentos que depois desse mesmo processo, ele é contínuo, né? Ele é de teste, ele é de experimento em cima do backlog e do roadmap que vocês definirem como negócio e como produto de vocês. Beleza? Então é isso, gente. Se organizem, dividam tarefa, executem, olhem o backlog de vocês e vão fazendo essa entrega e vamos ver o que o experimento diz para vocês, esperando que vocês culminem, né, com um contrato e um cliente aí pagante. Exatamente, e a gente quer ver times entregando, e a gente quer ver clientes falando assim, esse pessoal entrega, e a gente quer ver os coaches falando, esse grupo, esse time entrega. Então assim, vamos entregar. Esse é o foco de agora, tá bom? O foco de depois a gente discute depois, agora é entregar. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, galera. É isso aí. Mão na massa.